Sejam bem-vindos a mais uma edição aí do Grupo de Gestão. Pessoas queridíssimas aqui que eu conheço há mais de 30 anos. Né? Obrigado por estarem aqui, né, Guido? Também contigo. Eu tô falando. Pessoal, hoje é um dia especial, vamos receber o nosso amigo aqui, né? Ex-diretor, Jaime Wagner. Acho que o Jaime dispensa apresentações, eu vou fazer uma. Ele me emprestou óculos, ele que eu esqueci meu óculos. E esse aí também não é o meu, esse eu comprei no aeroporto. Pessoal, só lembrando para vocês aqui, um pouquinho aqui, o que é ser associado ao CEPROAT, né? A gente tem convênios, parcerias, descontos na contratação de serviços e produtos, divulgação de marcas através da plataforma TI, retorno de dúvidas sobre convenção coletiva e outras coisas, né, relacionadas com esse assunto, declarações de vínculo e exclusividade até 48 horas. Pessoal, nós temos 4 edições do Mesas TI, nós temos 10 edições, 9, 10 edições desse evento aqui, nós temos 10 edições do grupo do André Streppel, que é um grupo de gestão de pessoas maravilhoso, tem tido uma participação massiva, ele tem tido participação de 45 pessoas, né, no grupo aí, todos os meses tem assuntos ótimos. Então, pessoal, vamos participar, vamos trazer mais gente para ser associado, né? E o CEPROAT representa a gente lá junto ao nosso ao outro sindicato, né, dos trabalhadores. Então a gente tem que fortalecer, trazer mais associados e se vocês forem pensar em tudo isso que eu falei, é um baita do negócio, né? Pelo valor da mensalidade do CEPROAT, é um baita do negócio ser associado ao CEPROAT. Ok? Jaime, agora nós vamos nos servir, tá? Vamos nos servir e depois que a gente terminar de servir, o Jaime, ele mesmo, né, a gente vai se apresentar e vai nos brindar com essa palestra aí. Ok? Obrigado. Eu conheço. Mas a aula do Cabelo Preto, principalmente aquela aula feminina, acho que se não quiser, vou apresentar rapidamente. Então, eu tenho 63 anos, sou pai de 3 filhos, já sou maior abandonado. Os meus filhos têm um médico, uma que é empresária e outro que é violonista e mora na Alemanha. São as minhas melhores obras. Quanto ao... Eu sou engenheiro eletrônico, essa foi a minha formação, fiz mestrado em computação na URGS. Em de 1975 e dentro ainda da pós-graduação eu criei uma empresa no fundo quintal, a Digitel. Dentro da Digitel a gente criou a Altos, então a minha primeira experiência na área de tecnologia foi em hardware. Antes, inclusive, do CEPROAT existir, eu já estava na área de tecnologia. Bom, não vou contar ainda a história, vou só dizer que em 1992, depois que um pouquinho da como a gestão do tempo por isso, mas em 1992 eu empreendi uma coisa que não era muito comum, porque as empresas, a Digitel naquela época faturava 40 milhões de dólares e a Altos 15 milhões de dólares, as duas juntas eram 55 milhões de dólares. A gente tinha começado dentro do fundo do quintal. Eu empreendi vender as duas empresas, coisa que não era muito comum. As pessoas naquela época se aferravam bastante às suas criações. Depois disso, eu criei a Presenta, a primeira a Criare, uma empresa que não deu muito certo. No começo ela chamava NIH, Not Invented Here. E aí eu criei. Depois foi a Treinar, Apresenta, aí surgiu, eu vendi a Treinar e Apresenta em 96 para constituir a PowerSelf. Em 97 criei a Wapt, que foi um provedor de internet que não decolou. Em 2000 fui para a Plugin, a Plugin já existia, mas eu passei a dirigi-la. E
vaquinha.com.br, e a UOL, aceleradora de startups, também, dessas formas de iniciativas que começaram literalmente no encontro. Então, posso dizer que eu sou um empreendedor serial, né? E tive mais sucessos do que fracassos até agora. Mas eu aprendi com ambos, né? E em todos os sucessos tem uma boa dose de dor. Bom, vou falar então sobre uma das coisas que eu continuo até hoje. Eu não vendi, não pretendo vender. Foi o meu pior investimento financeiro. Onde eu mais perdi dinheiro foi aqui. Mas ganhei muito em aprendizado. E eu vou compartilhar com vocês alguns desses aprendizados. Então, eu digo que eu plantei uma árvore, né, que é essa árvore que eu vou dividir com vocês alguns estudos. A PowerSoft surgiu em 96, o foco é em gestão do tempo. Ela tem uma missão, vou tentar ver se ela chega lá, que é ajudar as pessoas a melhorar a produtividade e qualidade de vida. E eu vou, já nesses 20 anos, né, meu trabalho é com pessoas. Por isso, talvez no grupo de gestão de pessoas tivesse mais adequado a minha participação. Mas o que acontece é o seguinte: as pessoas no Brasil não investem em si. Elas esperam que o governo, o Estado, ou a empresa, ou o pai, invista no seu próprio desenvolvimento, né? E com isso eu acabo prestando serviço muito mais para empresas do que para pessoas, né? Embora eu dê dois tipos de treinamento. Não gosto de chamar treinamento para cachorro. Eu proporciono experiências de aprendizado, né? E essas experiências são proporcionadas para empresas, que eu chamo de company, ou de forma aberta. Agora, no dia 12 de maio, nós teremos um novo grupo. Tá? Então, nesse tempo aí já teve mais de 2.000 empresas, de vários portos, né? E mais de 23 mil pessoas que a gente atendeu nesse processo. São 20 anos de aprendizado meu e de desenvolvimento de algumas coisas. Então, o que eu desenvolvi nesse tempo, né? Primeiro os aprendizados. O que é tempo para vocês? Tempo é? A noção normal que a gente tem, tempo é? Dinheiro. Né? Isso é que todo mundo tem. Tempo é dinheiro, assim que a gente é educado. Eu conheci assim que eu comecei, né? Eu, como o tempo do trabalho, para ganhar dinheiro, para gerir e tal. Graças a isso, eu aparei no divã de um terapeuta, de um analista, né? Porque acho que o que eu aprendi, né, depois de ter gerenciado mal o tempo, que tempo é vida. Isso é muito verdadeiro para mim, depois vou compartilhar com vocês. E também que não se administra o tempo, né? Ou seja, o tempo é inadministrável, que a gente faz é decidir prioridades. Esses foram os dois aprendizados. Desenvolvimento. Quando eu comecei em 77 a me preocupar com esse tempo, quando eu fiz gestão de projetos. E aí, logo em seguida, fiz gestão do tempo, mas no princípio de gestão do tempo do trabalho, né? Mas em 92, quando eu vendi a Digitel, eu passei um ano sabático, fui para os Estados Unidos, e lá eu vi que tinham vários sistemas de planejamento, e na Europa também, que no Brasil não tinha. Eu digo, olha, uma oportunidade, né? Que nem aquele cara que foi... Né? Conhece a piada? Aquela cara que vendia sapato, foi para a África, né? Eram 2 vendedores. Conhece a piada? Não? Sim. Um disse assim, ligou para o Brasil e disse, não vamos conseguir vender sapato aqui, todo mundo anda descalço, ninguém usa sapato, né? Aí o outro ligou e disse, cara, vamos ter uma baita, vamos crescer, porque aqui ninguém usa sapato, uma baita oportunidade, né? Quando eu comecei, eu digo o seguinte, o que eu experimentei foi assim, sem uma ferramenta que nos ajude, é muito difícil a gente só pelo conceitual começar a praticar as boas práticas, as boas virtudes que eu chamo de gestão do tempo e da vida, né? E eu aprendi tinha vários sistemas, né? E criei aqui investi na criação de um produto que eu chamava Power Planner, né?
Depois disso, eu desenvolvi o método das 3 disciplinas, que é o que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, vou apresentar para vocês. Né? Então eu não vou me estender agora. Né? Basicamente, as 3 disciplinas são reflexão, planejamento e organização para ajudar no desenvolvimento do que a gente chama de pirâmide da produtividade e o ajuste da bússola das prioridades. E o último desenvolvimento que houve na Power Itself faz desde 2014 que eu descobri, né, que eu estava entregado desde sempre. Meu objetivo é fazer diferença. Eu sempre pedia que as pessoas, depois de experimentarem o que a gente propunha de uso de ferramentas durante 21 dias, que dessem um feedback da sua experiência de transformação, o que aquilo tinha mudado. E eu recebia feedback maravilhosos, né, muito legais, de 20% a 30% das pessoas. Ou seja, 70% a 80% eu achava que eu não tinha feedback, eu achava que não aproveitava. Eu achava isso muito pouco, eu ficava muito chateado com isso. Né? Por quê? Porque aí eu fui estudar um pouquinho de didática, né, de andragogia, que se chama, né? E vi o seguinte, que na verdade a falha era minha, né, da maneira que eu estava, que a gente chama de spray and pray, quer dizer, eu jogava conteúdo e dava ferramentas e ficava rezando que as pessoas usassem. Né? O que eu comecei a fazer? Né? Eu comecei a trabalhar, por exemplo, hoje, o curso, né, que é dado, que eu chamo de aplicação, antes dele tem uma fase de preparação, no mínimo 10 dias úteis antes. Né? O que é a preparação? Deixa eu ver. O que é a preparação? Preparação, a pessoa recebe um livro, né, uma série de questionários, um livro diagnóstico, e a gente monta, a partir dos questionários, a gente monta o case de um personagem. Né? No curso presencial, que é essencialmente prático, né, a gente trabalha justamente sobre as práticas. Né? Então, a parte conceitual não é tão mais aprofundada no curso presencial. Né? Ela é trabalhada um pouco antes e um pouco depois. Depois disso, né, a gente faz um acompanhamento por 45 dias. Né? Então, manda testes de fixação e fica acompanhando. E uma coisa muito importante é a ideia do apoiador. Ou seja, a ideia é que a pessoa que faz, que participa dessa, que eu chamo de trilha de aprendizado, ele tem como missão compartilhar esse aprendizado com outra pessoa. Ele tem que ser um coach daquilo que ele vai praticar para compartilhar com outra pessoa. Isso melhorou muito o aproveitamento. Né? Então, no fim, a gente faz aquela avaliação das boquinhas, né? A gente chama de avaliação de reação. Né? Mas isso só avalia a reação emocional da pessoa ao evento. Eu tenho uma bronca com isso, porque a área de RH costuma avaliar só por esse lado. E então, o que está acontecendo? Em vez de ser experiência de aprendizado, está virando shows. Né? Shows que as pessoas saem tudo felizes, mas depois de 60 dias não tem. Então, o que a gente faz? A gente faz uma medida, depois de 60 dias, né? Uma medida com o participante e baseado no feedback do participante do seu apoiador, a gente faz uma medida de 3 indicadores: aproveitamento, ganho e engajamento no processo. Né? Desenvolvemos um método para as empresas de calcular o retorno do investimento. Isso aqui, o que aconteceu com a evolução daquele indicador de aproveitamento? Né? Olha só, ele estava lá em torno de 20%, 20%, hoje ele está em torno de 70%, 80%. Quer dizer, 80% das pessoas têm ganhos mensuráveis de produtividade. Né? Então, a gente apresenta um relatório de resultados. É isso aí, isso é o meu trabalho. Deixa eu fazer aqui um alt tab e para o que eu... Estou usando uma apresentação impressa, não é um PowerPoint, né? Eu vou mandar o link para vocês, né? Vocês têm o link direto, ele pode ser acessado. Bom, o que eu vou falar para vocês? Né? Tempo e razão, 3 disciplinas da vida racional. São a reflexão, o planejamento e a organização. Eu vou usar a imagem sempre aqui, vou usar essas imagens. Um barquinho, ou seja,
Por que o barquinho? Né? Porque o tempo é como um fluxo. E nós somos como um barco nesse fluxo. Tá? Um mapa é o que está por trás e uma bússola. Né? Ou seja, a gente tem a ideia de conhecer o território, né? Onde que a gente quer navegar e em que direção que a gente quer ir. Bom, tem um perigo aqui, né, do nosso barquinho. Qual é o perigo? O perigo é que se a gente pegar um vento contra, a gente acaba... Ah, sou eu. E não é um vento contra. É algo planejado. Gosta dessa música? Eu também gosto, mas eu vou tirar ela. Deixa eu ir lá no... Bom, então a gente pega vento contra, coisas que surpreendem, né? Vento a favor, né? Pode ser planejado, mas a gente acaba sendo levado. Né? Porque a gente reage. Nós somos reativos. Então, eu vou falar o seguinte: como ter um pouquinho de leme na vida? Né? Porque a gente tem algumas ilusões. Né? Então vamos começar aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Primeira pergunta: dá para administrar o tempo? Gestão de tempo. Dá ou não dá? Não. Mas é só pergunta. Todo mundo vai ter que responder. Eu quero ver. Sim ou não? Não. Sim, não, dá, sim, não. Sim. Gafanhoto está confuso agora. Né? O tempo não para, dá para administrar o que tu faz, o que tu faz. Mas isso passa. O tempo em si não dá para administrar, mas o que a gente administra é o que a gente faz. Muito bem. E a pergunta é: quem decide o que tu fazes, José? Eu. E filhos? Senhora. E filhos? Na realidade, eu acho que tudo é uma consequência. Quem é que escolheu? E os maridos? Eles não vêm E de os graça. clientes? E os clientes? Eles não te... E o cachorro não tenta te manipular? Todo mundo não tenta pedir, fazer, mandar? Eu acho que continua sendo tudo, na medida em que dentro desses, todos esses fatores tu vai ter que fazer e saber como gerir o teu tempo. Como tu vai passar por isso. Se tu tivesse uma capacidade de ser consciente, tomar decisões conscientes o tempo inteiro, eu concordo contigo. Mas, Não, eu não disse que eu administro bem, essa parte. não, eu vou te dizer o seguinte: ninguém administra bem o seu tempo. É uma eterna luta. É uma eterna luta contra a nossa reatividade natural, né? A gente tomar decisões mais conscientes e racionais. Mas ao natural, nós não somos racionais. Ao natural, nós somos emocionais e reagimos emocionalmente às coisas. Então, é isso que eu vou, né, tentar aqui compartilhar com vocês alguns aprendizados. Né? Vocês concordam então com a Gisele que a gente não administra o tempo, a gente escolhe o que vai fazer, isso? Né? Isso. Certo? Muito bem. Só que essa questão de escolha, né, compartilhando um pouquinho de aprendizado. Você sabe que existe uma teoria tripartite do cérebro, né, que vamos dizer, é muito mais didática do que científica, mas ela tem base científica, sim, de dizer que nós temos o complexo reptiliano, que é também chamado cérebro velho, que responde pelas funções automáticas de preservação da vida, absolutamente pré-conscientes. Nós temos o sistema límbico, que aqui está meio grande demais, ele é bem menor do que isso, mas é tálamo, hipotálamo, e principalmente as amígdalas. Né? E temos o córtex, que esse sim é a parte mais volumosa do cérebro humano, né? Que é a parte mais externa, é chamado neocórtex, porque foi o último a se desenvolver do ponto de vista das estruturas, da evolução, né, darwiniana. As estruturas que nós temos, medula e no tronco cerebral, são muito parecidas com os répteis, que não têm estruturas como o sistema límbico, mas que os animais de sangue quente, todos têm, todos os animais emocionais, né, têm exatamente a parte senciente muito desenvolvida. O que nós temos, nós, os humanos e os golfinhos, têm mais desenvolvido é só o córtex, que é... O que faz então o sistema límbico? Ele processa emoções, as emoções primárias. Né?
E o que faz o córtex? O córtex, além da parte de receber as informações do ambiente, ele tem também a função classificatória, ele funciona mais lentamente. Então, nós temos um cara que eu recomendo, o nome dele está aqui, Daniel Kahneman. Você quer que leu esse livro? Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ninguém vale a pena ler. Ele é meio... Para quem não tem saco de ler, ele é meio volumoso, vou resumir ele aqui em 2 minutos. Basicamente, né, a ideia é a seguinte, bom, o Kahneman, quem é o Kahneman? O Kahneman é um psicólogo que recebeu o prêmio Nobel, mas não o prêmio Nobel, não existe prêmio Nobel de psicologia, ele recebeu o prêmio Nobel de economia. Por quê? Porque ele demonstrou que um cânone da economia, que é que nós tomamos decisões racionais, avaliando ganhos e perdas, está errado. E nós não somos racionais. Isso que ele demonstrou. Ele diz o seguinte, nós temos 2 processos de decisão concorrentes. Um processo que ele chama de Sistema 1, em que o Goleman depois chamou mais propriamente de ascendente, porque ele vem ele é eminentemente límbico e reptiliano, e depois é que ele afeta o córtex, né? E o sistema 2, que o Goleman chamou de... O Kahneman chama de sistema 2, o Goleman chama de sistema descendente, que ele é eminentemente cortical, né? Começa no córtex. O que acontece? O sistema 1 é rápido, automático, toma decisões simples, baseado em respostas já programadas a estímulos, né? Então, ocorre um estímulo, eu respondo rapidamente com base numa regra simples, né? Não sei então, né? Na verdade, não é um sistema, são vários sistemas que trabalham em paralelo, né? Vários sistemas. É o tipo de coisa que ocorre quando tu está dirigindo um carro. Tu está processando inúmeras informações e respondendo rapidamente. Quer dizer, sem o sistema 1, não conseguiríamos dirigir um carro, né? Ele também trabalha associativamente, quer dizer que e ele é lento para aprender. Ou seja, ele, uma vez radicado no nosso cérebro, é difícil de mudar, né? Já o sistema 2 é lento para reagir, para responder, ele trabalha de forma lenta. Mas são processos conscientes, analíticos, que analisam o processo, e mais, é um processo de atenção. Quer dizer assim, ele não consegue dar atenção consciente, analítica do sistema 2 para 2 coisas ao mesmo tempo. Será pobre. A gente pode fazer coisas do sistema 1 em paralelo, mas coisas do sistema 2, né, é uma por vez, né? Inclusive tem um cara, alguém de vocês já viu no Discovery Channel o cara aquele com multitarefa da área de tecnologia? Vocês viram ou não? O cara dizendo, não, eu sou multitarefa, consigo fazer várias coisas. Inclusive, o que presta atenção? Sim. Aí botaram ele a dirigir um carro, né, numa pista que tinha uns, né, e falando no celular, né? E eles fizeram um teste. Quando era assim, coisas de dizer sim, não, ele estava dirigindo bem. Por quê? Porque era coisa do sistema 1. O sistema 1, né, responde coisas pré-programadas. Mas aí quando começaram a fazer coisa que ele tinha que fazer cálculo, então, ele começou a bater em tudo que era cone que tinha, né? Então, demonstrou isso. Tá? Bom, que mais? O sistema 2, ele consome mais energia, né? Ele envolve mais partes do cérebro, ele consome mais energia. Por isso que normalmente nós não acionamos o sistema 2. Nós trabalhamos no sistema 1. Se o sistema 1 está funcionando bem, o sistema 2 fica lá dormente. Só se ocorre uma coisa aí, chama o sistema 2 para tomar uma decisão melhor. Tá? E a vantagem é que ele aprende. Ele tem uma capacidade de aprendizado, de plasticidade. A plasticidade do sistema 2 é maior, né? Simplificando isso, o que eu quero dizer? Que a maior parte do que a gente faz não é decisão consciente. A maior parte do que a gente faz, o que fazemos? Sistema 1 ou sistema 2? Sistema 1. Sistema 1. Então, as decisões que a gente toma não são decisões conscientes. São decisões pré-programadas. Pré-programadas por quem? Pela gente mesmo, diz o Guido.
Vocês concordam comigo? Que ambiente? Que ambiente? É um ambiente, sim. Mas tu tens o quê? Onde que vem essa programação? Da tua educação, do teu treinamento. Né? Treinamento, porque é isso que é treinamento. Pois não. Quem é que tem cachorro aqui? Onde é que teu cachorro faz xixi? Preferencialmente na rua. Às vezes ele faz xixi. Bom, tu é mal educado. Quem é que tem cachorro bem educado aqui? Bem treinado? Mãe em apartamento? Mora em casa? Mas onde é que vai teu cachorro faz xixi? Num lugar no pátio da. Que ele pede, ele vai lá. Como é que tu treinaste ele? Através de punição e recompensa, certo? Onde é que tu faz xixi? Não é? Como é que foi treinado fazendo um biquinho? Mesma forma, entendeu? Mesma forma, ou seja, através de punição e recompensa. Né? Ou seja, por que nós estamos vestidos? Porque está frio, quando está calor, está pelado? Seria racional. Cá entre nós, está um baita calor, a gente bota roupa. Não, o racional seria que nem índio está peladão lá. Mas a gente bota roupa, isso não é racional. Por que a gente faz isso? Porque a gente foi educado dessa forma. Como é que a gente é educado? Através da repetição, até associar, né, um estímulo, né, o Pavlov diz isso, não, que um reflexo, não, um estímulo neutro se torna um estímulo agora condicionado. Né? Bem, então a gente tem uma série de coisas que são subconscientes, que estão lá no sistema 1, que a gente introjetou e a gente trabalha desse jeito. Uma outra fonte são os nossos reflexos naturais. Eu posso dar um exemplo? Você está piscando, certo? Por que está piscando? Por que a gente pisca? Para lubrificar a córnea, né? Certo? Mas tu pensa, bom, minha córnea está com 60% de umidade, então agora eu vou piscar. Não é um processo consciente, não é uma decisão consciente. Mas o processo ocorre exatamente assim. Tu tem receptores de umidade nas pálpebras que mandam mensagens para áreas do cérebro, lá no tronco cerebral, que examinam sim, se a lubrificação está a menos de 60% e manda um comando para os músculos da pálpebra se fecharem. Não é consciente, é um processamento sofisticado, mas que ocorre, certo? Bom, então a gente toma, eu quero dizer, a gente toma uma série de reações automáticas, quer por educação, por repetição, por treinamento, quer por herança genética, que fazem o maior repertório do nosso comportamento. Eu gosto, assim, comportamento, que é o que a psicologia estuda, alguém é psicólogo aqui? A psicologia, desde Pavlov, né, cognitiva, comportamentalista, behaviorista, estuda comportamento animal. O que é comportamento? É exatamente a resposta a estímulo. Sabe? É diferente da ética, que desde o tempo dos gregos estuda a ação. A ação não é uma reação comportamental. A ação é algo diferente. Qual é a diferença entre a reação, que é resultado de um condicionamento, né? Resultado de um condicionamento, e a ação? A reação a gente treina. Treina até que fica automático para o sistema 1. Não precisa mais pensar. Lembra a primeira vez que tu dirigiu um automóvel? Lembra? Foi um desastre, não? Certo? Por quê? Porque tu tinha que pensar cada coisa. Tem duas pernas, tem três pedal, o que eu faço? Nem até sentir o negócio, como é que embreia, como é que solta. Até isso automatizar foi um problema. Tem um processo de aprendizado. Né? Agora, isso é uma ação, porque tudo é consciente. Eu tenho que escolher cada coisa que eu vou fazendo. Essa decisão consciente, que a gente vai chamar de escolha, né, é o que caracteriza a ação. Então, comportamento psicológico é principalmente reativo, já e aprendido através de treinamento. Já a ação eu não consigo treinar, certo? Dá para treinar a ação? Ou seja, eu posso fazer um treinamento que eu comece
a agir mais? Não. Na verdade, a ação, ela requer o questionamento constante. Ela requer sempre que a gente conte até 3 e questione. Vem cá, é assim mesmo? Você é o Joãozinho do Passo Certo, fazer exatamente como eu sempre fiz, ou vou mudar? Né? Isso tem que analisar a situação, porque as situações mudam, o mundo muda. Bom, então, escolha consciente é a base da ação, e a ação tem muito a ver com uma coisa que chama ética, e não tanto com psicologia. Não, sim, com psicologia também. Antes de... Jaime, Pois não, pode. a gente poderia dizer que o sistema 2 é uma consequência do sistema 1? Não. Não? Não. O que a gente pode dizer é aquilo que tu disseste antes. Nós podemos nos treinar. Quer dizer, o sistema 2 pode treinar o sistema 1. Quer dizer, nós somos treinados por outros no processo de educação, mas também nós podemos nos treinar para ter respostas automáticas mais de acordo com Decisões nossas. Não, porque o sistema 1 não decide, o sistema 1 reage. Entende? Mas tu pode te treinar para ter, em determinadas circunstâncias, eu vou reagir assim, certo? Qual é o grande risco disso? É que as circunstâncias mudam. E às vezes tu te treinaste para reagir de um jeito e a coisa mudou e tu não viste, porque tu está reagindo do mesmo jeito. Porque o sistema 1 não analisa muito as circunstâncias. Ele está sintonizado num tipo de estímulo. Pá! Aconteceu tal coisa no corpo. Não sei se deu para... Ok? Bom, a questão é a seguinte, né? Essa piscada da gente foi uma ação ou uma reação? Ação. Por que vocês acham que foi uma ação? Foi iniciativa. Foi uma reação. É o que tu pediste. Houve um estímulo. Pediram. Mas só quem pode dizer se é ação ou reação é a Etienne. Mas sempre vai ter estímulo, né? Exatamente. Perfeitamente. Sempre tem estímulo. A questão é a maneira como ela responde a esse estímulo. Se ela considerou, vou colaborar com esse cara, porque ele não fica ridículo, porque a situação não fica constrangedora, né? Então eu vou colaborar com esse cara. O que ela assume? A responsabilidade pelas consequências. Inclusive se ela tivesse piscado de um jeito, né? Sabe? Mesmo com os dois, né? Pelas consequências de ter piscado para nós, certo? Ela arca com a responsabilidade. Mas se ela simplesmente obedeceu ao pedido, quando eu perguntar para ela por que tu piscaste, ela não é porque eu quis, ela vai dizer porque tu mandaste, ou porque tu pediste. Ela se exime da responsabilidade. Essa é a diferença entre funcionário obediente e colaborador produtivo. O que vocês querem na empresa de vocês? Funcionários obedientes? Mas muita gente, quando eu vou dar curso, diz, o que quer? Não, eu quero treinar o pessoal para que eles produzam mais obedientemente, entendeu? Cara, não é isso. Eu vou falar para os caras te questionarem, e quando tu mandar fazer uma cagada, eles vão te dizer isso é uma cagada. Isso é a melhor coisa, gente que nos corrige. Desculpa a expressão. Quando a gente mandar fazer um erro, pronto. Né? Porque a gente erra. Né? E as pessoas que nos corrigem nos ajudam. Né? As pessoas que vão além e nos sugerem formas alternativas. Então, qual é a grande diferença para mim entre a reação, entre o comportamento reativo e a ação? É a responsabilidade, né? A pessoa assumir a responsabilidade, né? Pela circunstância. Pelas consequências também, né? Possíveis consequências, embora não tenha controle sobre tudo. Muito bem. A gente disse antes, vocês lembram o que a gente botou essa mesma figura de se administrar o tempo para escolher? O que estava escrito aqui? Já esqueceu? Não. Não estava escrito prioridade. Vejam que isso é uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Como a gente pensa que aprende, pensa que guarda e esquece tudo. Inclusive, uma das coisas que uma das reações naturais é esquecer. A gente não pode lembrar tudo. Isso é uma proteção do cérebro. Para ele continuar funcionando, ele tem que esquecer uma boa parte. Né?
Vocês viram no filme lá, aquele, que é Divertidamente, né? Lá que tinha um processo de limpeza, né? Bom, o que estava escrito aqui era escolher o que fazer. Quando eu escolho o que fazer, a cada momento, e tem, né? O que vocês acham? Eu vou reagir mais ou vou agir mais? Vocês já me responderam. Reagir mais. Mais sistema 1, certo? Agora, o que fazer é a mesma coisa que responder a como é que eu quero viver? É a mesma pergunta. O que fazer a cada momento vai definir como que eu vou viver? Vai. Vai definir. Por exemplo, uma das coisas que acontece, vocês sabiam? Eu agora estou estudando, meu último empreendimento eu estou estudando filosofia, vou me formar esse ano. Quando eu comecei lá em 2014, eu tinha um professor que estava estudando psicologia, e ele, né, e aí ele me comentou de um estudo que eles estavam fazendo na psicologia, que é um estudo sobre suicídio. E ele deu 2 dados que eu não sabia. Primeiro, que o Rio Grande do Sul é o estado da federação com o maior índice de suicídio no Brasil. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Agora, o que mais me surpreendeu foi a cidade do Rio Grande do Sul com o maior índice de suicídios, isso eu acho que era em 2010, no levantamento. Vocês não vão adivinhar. Qual é a cidade do Rio Grande do Sul com o maior índice de suicídios? Gramado. Capão da Canoa. Pelo menos é. Né? E aí nós começamos a ver por quê, né? E aí disse, bom, minha tese. O que mais tem em Capão da Canoa é aposentado de classe média da minha geração. Aquele cara que trabalhou a vida inteira pensando que o emprego era um saco, que o chefe era um saco, que não sei o quê, e que finalmente ele ia viver quando ele comprasse aquela casinha, né, e fosse para Capão. Aí ele vai para Capão, brinca durante um tempo, mas ele está velho, não dá para brincar tanto. Aí ele vai, ninguém mais liga, aquele, né, telefone não toca, né, ele deixa de ser útil, né, de repente morre, os filhos não ligam mais, né, de repente morre o companheiro. Passa a temporada de verão e vai ficar tedioso. Isso aí. Mas por quê? Porque ele nunca se questionou e sempre fez o que tinha sido treinado. Né? Vai lá, casa, faz filho, trabalha, se aposenta. Quer dizer, tem um script já, né, do que é sucesso e ter uma vida assim. Né? Uma rotina já, um script já designado. Cara, nós somos os autores da nossa vida. Né? O que a gente faz é escrever a nossa história. É isso que é a nossa obra, somos nós mesmos. Né? Mas isso, se a gente não... Aí é que está. Essa pergunta aí, como é que tu quer viver? Essa pergunta o sistema 1 consegue responder? Não. É só o sistema 2. Só que o sistema 2... Essa pergunta é difícil. Ter responsabilidade sobre isso não é melhor... Deixa levar e botar as culpas no pai, no governo, né? É muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Você, não, meu comportamento é plenamente justificado pelas circunstâncias. Eu não sou autor da minha vida, eu sou vítima das circunstâncias, né? Isso é o que é a história. As pessoas se queixam, vão lá, vão no sindicato, dizem que os patrões, né? Bom, vocês sabem essa história. Foi uma brincadeira. Que horas vocês acham? Sem olhar no relógio. Que horas vocês acham que são? Horas, minutos. Daí olhem no relógio logo em seguida que vocês disserem para vocês mesmos, não falem, digam para vocês mesmos, e olhem no relógio para ver se vocês acertaram. Acertou exatamente? Quem é que acertou? Vocês duas. Tu é a? Nair e a? Lenise, bom, agora eu vou sentar aqui, vocês vão assumir, porque eu ia explicar para o pessoal o que é tempo, você tem uma noção de tempo muito melhor que a minha, porque eu errei por 10 minutos. Tá? Na minha... Bom, o que é tempo? O que é tempo? Por que a gente mede com horas, dias?
Agostinho, isso é uma pergunta filosófica, né? Em vez de perguntar que oração, eu pergunto que é. Santo Agostinho tentou responder isso num livro, ele escreveu lá por volta de 400, né? E ele começa essa parte do dizendo: o que é tempo? Certamente nós entendemos bem quando falamos nele. O que é então tempo? E ele agrega: se não me perguntam, eu sei. Mas quando eu vou explicar, simplesmente eu não sei. Claro que ele não ficou nisso. Santo Agostinho é o pai da... Em filosofia, nós temos duas definições para tempo. Né? Em filosofia, uma é tempo é movimento, a medida do movimento. Isso aí é lá dos gregos. Né? E a outra surge com o Agostinho, quando ele diz o seguinte: o passado existe? O passado existe? Existiu. Mas ele existe como memória. Memória como conhecimento ou lembrança. Certo? Na forma de memória. Mas a memória está dentro da minha cabeça. Ou seja, é um tempo subjetivo, não é um tempo objetivo como um movimento que existe fora da minha cabeça. Futuro existe? Não se sabe, né? Então, mas existe uma coisa chamada expectativa, que quando é compartilhada, comprometida e tal, vamos terminar aqui até as 2 horas, ou não. Quem sabe eu fico até as 2h30, né, brindando vocês com... Aí é sacanagem. Bom, mas o que acontece? Bom, então o passado já não existe mais como movimento, o futuro ainda não existe como movimento. Né? O que existe? Qual o presente? Agora quando? Já passou. Então, o que acontece? Na verdade, o que a gente chama de presente é uma coisa que está durando, certo? Durando é gerúndio. Começou e não terminou. É muito mais uma experiência subjetiva. Quanto dura o presente? Depende do quê? Da tua atenção. Se tu está com a atenção já contaminada por... Né, já está querendo sair, eu tenho um compromisso, as 2h22, esse cara não pode ser, já está lá na frente, já está durando, né, 1 hora. Mas tem gente que não, é esse dia. Tem gente que tem o longo agora, a vida inteira, né? Tem gente que vai até além da sua vida. Bom, o que o Agostinho diz? Que o tempo existe na forma de atenção. Qual é o que a gente pode administrar melhor ainda, pessoal? O tempo subjetivo ou objetivo? O que a gente administra mal e porcamente é a nossa atenção. Onde é que nós vamos botar a nossa atenção? E a atenção pode resultar num movimento feito com atenção. Se o nosso movimento é feito... Quantas vezes vocês perdem coisas que não sabem onde botaram porque estavam sem a atenção? Então, bom... Antes dos 30, depois dos 30. Esse dia eu procurei a minha carteira durante horas, né? Um pouco abro a geladeira, está lá. Bom, eu aceito. Eu dou uma resposta que é meio filosófica, né? Mas não é filosófica. Eu digo que tempo é vida. Por que eu digo que tempo é vida? Para me opor a uma noção corrente que é nova de que tempo é dinheiro. Essa noção surge com o protestantismo, né? Surge com um dos que falou isso, né? Foi Benjamin Franklin, que eu gosto muito dele, mas com isso eu vou discordar, né? Que ele disse que o dinheiro tem tanta importância quanto a vida. Eu acho que não, acho que a vida é muito mais importante do que o dinheiro. Mas só que nós somos treinados, né, a dar mais importância ao dinheiro. Né? Isso é um treinamento que tem 300 anos, não é antigo. Os antigos não davam tanta importância ao dinheiro. Na Grécia, escravos podiam ser mais ricos que os seus senhores. O que era importante? Era participar da vida política. Era isso que era a liberdade. Poder participar da assembleia. Poder ter voz pública, voz ouvida por todos. Não?
Isso é muito mais importante, a honra de participar da Assembleia, do que ter dinheiro. Ficar acumulando dinheiro para eles não tinha a menor importância. Bom, então para mim, tempo é a vida. É isso que eu quero dizer para você. Quando tu está decidindo o que vai fazer, tu está decidindo sobre a tua vida. Então muita gente, quando vinha nos meus cursos, né, vinha pensando que a gestão do tempo, deixa eu ter, é uma forma de fazer. Né? Assim, muita gente vai no curso de gestão do tempo e tem muito consultor de gestão do tempo, meus concorrentes, que eu não vou fazer concorrente porra nenhuma, né? Mas os caras vão lá dar curso em empresa para ensinar como que as pessoas vão poder fazer as coisas mais rápido, para que o patrão, né, vai trabalhar mais. E o cara, pô, vou sair mais cedo. Para eles, qualidade de vida é sair mais cedo do trabalho. Não é isso, pelo amor de Deus. Não é uma questão de relógio. Não. O tempo não é uma questão de relógio. O tempo é uma questão de busca. Então, muita gente chega, né, dizendo, bom, como é que eu vou fazer as coisas mais rápido? Como é que eu faço as coisas mais rápido no trabalho? Eu vou mostrar um filmezinho que eu não sei se vocês já viram na internet, né, que é um estilo de rápido e um lento. Dela entrega de bom, o que é importante, né? Não é a velocidade com a qual a gente faz as coisas, é a direção para onde a gente está indo. E essa talvez seja a coisa mais importante em gestão de projetos, como nós estávamos discutindo antes. A falta de continuidade. As pessoas esquecem, tem ideia, trabalha na emoção, outra ideia, e vai de projeto em projeto que nunca termina. Então a continuidade, a direção, a permanência de... Vem cá, para onde que eu estava indo? Eu vou mudar? Por que eu vou mudar? Só porque a circunstância agora mudou minha emoção? Então a permanência, mas não é a insistência rígida, é a flexibilidade. Entre a rigidez e o Maria vai para as outras, existe uma coisa chamada flexibilidade. Então, para mim, administrar o tempo é a difícil tarefa de tentar reagir menos para poder agir mais. Todo mundo tem, mas a maioria das pessoas reproduz o que teve. Agora, a sociedade só avança quando os valores e os seus princípios são criticados, ou seja, os reformadores, e as instituições também, empresas também, só avançam quando os seus princípios mudam. A IBM se reinventou totalmente e continua viva. Se ela não tivesse se reinventado, ela teria morrido, assim como várias que morreram, né? Kodak, Hamilton, uma série de empresas que morreram porque não souberam se reinventar, por falta de reflexão, né, dos seus participantes. Então, outra coisa é o planejamento. Bom, aqui todo mundo conhece a ideia de planejar. Planejar é a análise de metas de longo prazo em objetivos intermediários e assim ações diárias. Então é o planejamento estratégico, planejamento tático, que é a análise. Mas tem também um acompanhamento. Então é um processo de ida e vinda para ficar ajustando isso aqui. É um processo contínuo de análise e acompanhamento. Então são técnicas de planejamento um pouquinho distintas nos níveis tático e estratégico. E tem também disciplina da organização para conseguir foco. A organização é que te permite dar foco no que tu está fazendo, na pessoa que está na tua frente. Então, vocês já estiveram na frente de uma pessoa que não está prestando atenção no que vocês estão falando? Você vai falar no telefone para aquele cara que sabe que está lendo e-mail ou olhando. Como é que o cara responde? Mas mesmo? Não, o que é que tu disse mesmo? Vocês vão querer, tu está disposto então quando vai comprometer, ele quer saber o que é que tu estava dizendo mesmo. Então, quando a gente pratica essas disciplinas, e a gente está nesse período de ação, então consciente, plenamente consciente, focado, como resultado de um planejamento tático, a gente não importa mais que horas são. O que importa é se o que a gente está fazendo
é uma prioridade, ou seja, é a bússola das prioridades. E o norte da bússola das prioridades tem que estar alinhado com a pirâmide da produtividade, a base da pirâmide. Se o que tu está fazendo agora é uma prioridade, por que é uma prioridade? Porque isso está de acordo com o que eu acho que é certo, com o que eu acho que é verdade, corresponde a uma meta de vida minha, então eu estou fazendo uma coisa que é uma prioridade para mim, né? Faça isso parte da rotina ou não. Às vezes faz parte da rotina, às vezes não. Então, agora chega a parte em que não vai dar tempo de eu falar sobre tudo, né? Porque isso aqui tem no nosso curso. Mas eu gostaria que vocês elegessem. Eu vou falar sobre técnicas. Quais técnicas vocês gostariam de olhar? De organização, de planejamento ou de reflexão? Porque tem técnica para tudo. Um pouquinho de cada um. Não, nós temos que eleger prioridades. Sobre reflexão, então vamos lá, vou falar aqui. Em reflexão, que diz assim, o que eu quero da vida, eu tenho aqui alguma coisa preparada sobre prioridades, e é isso que eu poderia falar, sobre a questão de prioridade, definição de prioridade, o que é importância, os dois tipos de urgência, isso eu posso falar aqui. Sobre planejamento, eu posso falar uma coisa que vocês estão cansados de saber, que é a parte de projetos, não? Mas talvez uma forma, e a questão de organização tática do dia a dia, né? De como organizar o dia, que é o tal do plano diário. E na questão de o que fazer, eu posso falar com vocês sobre a técnica LAR-REDE, que é uma técnica de organização de informação. Reflexão. Prioridade, então vamos fazer prioridade. Tá bom, vamos começar, se der tempo a gente vai para outra coisa, tá? Então vamos ver se está na ordem aqui, prioridades, né? Bom, vamos interpretar essa figurinha aqui. Primeiro, vamos falar uma coisa, oportunidade. Quem é que tem aqui, quem é que se queixa de excesso de demandas? Alguém aqui está com excesso de demandas? Ninguém? Tu tem excesso de demanda, muita demanda, está difícil de dar conta de tudo. Porque o resto todo mundo está folgado, viu? Só tu é que distribui para eles aí, tá? Tem alguém que trabalha contigo aqui ou não? Eu. Não, mas é que a gente está falando no contexto geral, né? Então não é só profissional. Tá certo, né? Mulher, inclusive, tem tripla jornada, né? Então é mais difícil, é mais demandas sociais, né? Ah não, bom, cada dia a gente está dividindo mais. Eu ainda não consigo amamentar, mas gostaria de amamentar. Eu acho que é uma experiência. Não gostaria de parir, mas amamentar. Bom, então o que eu quero dizer é o seguinte, demanda e oportunidade são sinônimos. Mas a maioria das pessoas se queixa de excesso de demandas e não vê que toda demanda é uma oportunidade. Oportunidade o quê? De dizer sim ou não. Se eu não te demando, se eu não te peço, se o teu filho não te pede, se o teu marido não te pede, não sei se tem casado com o filho, né? Se o teu chefe não te pede, ele não te dá uma oportunidade. Ou seja, quando não te pedem para fazer alguma coisa, tu já está não fazendo. Concorda? Tu já está no não. Se te pedem, te dão a oportunidade de dizer sim ou não. Mas como a maioria das pessoas foi criada para obedecer, papai, mamãe, chefe, todo mundo, né? O que acontece? Quando pedem alguma coisa, ela se sente obrigada. Obrigação e dever são coisas distintas. Obrigação vem de fora, dever vem de dentro. Certo? A noção de dever tem muito a ver com valores. O que eu devo fazer? Os meus valores me dizem que eu devo fazer isso. Isso é potência, né? Responsabilidade com os próprios valores, a afirmação dos próprios valores, não? Mas mesmo assim a gente não vai conseguir fazer tudo. A gente vai ter que priorizar, né? Então, digamos que essa moça aqui tinha duas demandas ou duas oportunidades concomitantes. Ela é fanática pelo Inter e tem um jogo da segunda divisão, né, que ela vai lá. Não é do Campeonato Gaúcho, é da segunda divisão. Digamos que o Inter chegou na final lá, né,
na semifinal e ela quer ver o jogo, mas ao mesmo tempo ela foi convidada por um rapaz que ela está meio que, né, para ir numa festa, né? Se ela escolhe ver o jogo, ela provavelmente vai perder alguns lances pensando que o cara lá está se divertindo com o outro, né? Já se ela for na festa e o cara for buscar um negócio, ficar conversando com outra pessoa, provavelmente vai estar perdendo o jogo, né? Vai ficar lamentando. O que eu quero dizer é que é muito comum, porque a dupla perda. O que é a dupla perda? É a gente escolher algo e ficar com a cabeça no que não escolheu. Exemplo clássico: a gente tem um monte de pendência, deixa todas elas à vista, não é? Ou uma pilha na mesa, ou na caixa de entrada, olhando toda hora, e escolheu fazer uma coisa, mas aí fica sempre olhando, tem que fazer, e perde a qualidade do que está fazendo, né? Vocês estão rindo porque vocês estão vendo que isso acontece com todo mundo, isso acontece comigo, né? Então a gente tem que ter técnicas de tirar da vista, porque se tiver na vista a gente vai fatalmente, cada papelzinho está lá, me leia, faça-me, entendeu? Cada lembrete está me gritando assim, e eu inconscientemente, eu não tenho controle sobre isso. Isso é sistema 1, né? Ele reage àquela presença, né? Assim, vermelho no Outlook, pum, vermelho. Depois, bom, dou uma aula mostrando que o vermelho assim, não quer dizer nada. Então, tudo que a gente faz tem um custo de oportunidade. Quer dizer, eu escolhi uma coisa e estou perdendo outra. E o custo do que eu deixei de fazer é o custo de oportunidade. Não. Tudo que a gente faz tem um custo direto em tempo, ou seja, quanto tempo demora para fazer, mas o custo maior é o valor daquilo que a gente está deixando de fazer. Certo? E por isso a gente, eu digo, a careca de Kairos nos assombra mais do que a boca de Cronos. Ninguém entendeu? Os gregos tinham dois deuses para explicar o tempo. Um era Cronos. O Cronos era um deus que devorava, ele gerava todos os deuses e devorava os filhos, até que Zeus escapou. É uma imagem, nós somos devorados pelo tempo. Eu e o Guido, por exemplo, só está sobrando uma perninha lá, já fomos, né, engolido boa parte. Vocês, mais jovens, estão com mais inteirinho, mas já estão um pouquinho devorados, né? Um pouquinho já foi. E até que a gente vai ser completamente devorado. A ideia é que é isso, a gente vai, né, sendo devorado desde que nasce, né? A outra imagem, o outro deus que eles tinham era Kairos, porque a gente conhece a imagem desse deus. Vocês já ouviram falar em Kairos? Como é que era esse deus? Esse deus era um deus jovem, o outro era velho. Ele tinha asas nas costas e nos pés. Qual é a imagem? Passa voando, né? Ele tinha lâminas nas mãos, ou seja, ele corta o tempo em antes e depois. Antes aconteceu algo que passa voando, né? E marca definitivamente. Mas o mais interessante era a cabeleira do Kairos, né? Ele tinha um topete na frente, né? E uma careca atrás, meio moderno, né? Mas era um topetão. Qual é a ideia? Tu pode pegar Kairos pela frente, pode te preparar para uma situação, mas depois que passa, tu não pega. A ideia de oportunidade, né? Ou seja, tu passa voando, tu pode te preparar para ela, mas depois que ela passa, perdeu o tempo apropriado, né? Perdeu o tempo. Por exemplo, muita gente perde o tempo apropriado de se divertir, que é na juventude, depois de velho vai lá na aposentadoria e não consegue mais, né? Tem que fazer ficar gentil. Pensa, velho gentil. Bom, sou meio gentil. Bom, prioridade, então, é a escolha do que não vai fazer. E aí, digamos que eu tenho duas coisas, porque importância e urgência tem muito a ver com prioridade, certo? Mas são duas coisas distintas. Ou seja, eu posso ter uma coisa que é importante e não é urgente. Assim como eu posso ter uma coisa que é urgente e não é importante. Concordam? O que vocês fazem primeiro? O importante ou o urgente? O que faria primeiro? Tem uma coisa que é urgente, mas não é importante. Agora tem uma outra que é importante, mas não é urgente. Qual que faz primeiro? E tu? Que é urgente. Que é urgente.
Pensem rapidamente e respondam honestamente. Né? Muito bem. Eu não vou responder, eu vou perguntar para vocês o que significa importância. Por exemplo, o dono desse apartamento diz que dá importância para peixe. Realmente, ele tem peixe, eu não tenho. Peixe eu gosto frito, mas ele gosta de peixe, só não dá importância para peixe. Mas o que está mostrando aqui? O que tem mais importância para ele? Cerveja gelada, certo? O que significa importância? Quando eu digo uma coisa é mais importante do que a outra, eu estou dizendo que ela tem mais valor. Né? Então, o que ele está dizendo para a gente? Embora o discurso dele dizer, eu adoro meus peixes, então, o que ele está dizendo para a gente? Que o valor que a gente... Não adianta tu ter um discurso sobre valores. Em muitas empresas, por exemplo, provavelmente a Odebrecht tinha lá escrito os nossos valores são ética, honestidade, então não adianta a gente falar sobre valores, a gente demonstra valores na prática, certo? O exemplo que tu dá é muito mais importante do que o discurso que tu faz, né? Então, em valores, principalmente, nisso é fundamental. Então, o exemplo que tu dá para os teus filhos é muito mais importante do que os discursos que tu faz na hora do almoço, né? Bom, e urgência? Todo mundo lembrou de Todo mundo lembrou de uma pessoa, né? O discurso, que tem um discurso falando. Sim, bom, é verdade. A pessoa mais honesta do Brasil está falando. Bom, pergunta o seguinte: o que significa urgência? Importância significa valor. O que significa urgência? É um prazo curto para chegar. Prazo. E o que significa prazo? Tempo. Prazo é tempo? Não é bem tempo. Prazo é um momento. Acho que é uma coisa que se tu não puder fazer naquele momento, depois tu não vai poder fazer. Exatamente. Ela traduz uma coisa que é um evento fatal. Ou seja, prazo é a ocorrência de algo que vai fazer com que aquilo que eu poderia fazer não adianta mais eu fazer, perde o valor. Ou seja, é o momento da perda de valor. Certo? Isso é o prazo. É o momento em que a coisa... Então, por exemplo, se eu sou advogado, adianta fazer uma bela defesa um dia depois que o juiz... O evento fatal é a decisão do juiz. Não, vou fazer um palestrante, prepara uma bela palestra um dia depois não adianta. Não adianta. Por mais valor, beleza, riqueza que tenha o produto, depois do prazo ele vale zero. Certo? Talvez por isso a expressão das deadlines seja mais apropriada do que prazo. Foi bom tu mencionar isso. Parece que tu estava adivinhando o que eu ia falar. Né? Porque em inglês nós temos duas palavras para definir prazo. Uma chama deadline e outra que se chama due date. Vamos lá. A gente tem noção de valor? Ou a gente não tem tanta noção de valor e a gente só dá valor quando perde? A gente reage à perda, mas não age sobre o valor. Um exemplo: quando é que é mais racional cuidar da saúde? Quando a gente tem ou quando a gente perde? Quando é que a gente vai ao médico? Quando está doente, quando já perdeu. Quer dizer, nós somos irracionais. Quando é que é mais racional cuidar do amor? Quando está tudo bem ou quando começa a dar sinais de desgaste? Quando é que é mais racional cuidar do bem-estar de um funcionário? Quando está tudo bem ou quando ele vem dizer que está insatisfeito? E quando é que a gente age? A gente não age, a gente reage sobre perda ao invés de afirmar valores. E seria muito mais racional, né, afirmar valores enquanto a gente tem plena disponibilidade deles, né?
Eu acho que quem salvou meu casamento não fui eu, que eu sou absolutamente reativo. Foi a minha mulher, que tinha uma ação de... Bom, ele tinha 3 filhos pequenos, estava com a empresa quebrando, deprimido e tal, mas ela sempre nos marcava um fim de semana em Gramado para a gente namorar, longe dos filhos e tal, uma vez por incrível que pareça, assim, namoro sistemático com uma esposa é uma coisa que, né, salva casamentos. Bom, então, o que está associado à ideia de prazo é perda. Então a gente reage à perda. Uma coisa é a perda de valor definitiva que ocorre devido a um evento fatal. Como a gente sabe que as pessoas só reagem, o que a gente deve fazer? Tu sabe que as pessoas são reativas, sabe? Tu sabe que tu é, tu sabe que todos nós somos. Então o que tu vai fazer? Tu vai manipular. Mas urgência tem outro significado, além de perda. Qual é o outro significado de urgência? Tu já sentiu urgência? Quem mandou tu sentar aqui? Entendeu? Tu nunca sentiu urgência? Hein? Não está sentindo agora? Uma vontade? O que é isso que eu estou tentando fazer com ela? Pressão, deixar ela ansiosa. Né? Quando tem um cara calmamente dirigindo e tal coisa, e vocês estão atrasados, o que vocês fazem? Para quê? Para que ele? Porque ele está calmo e tu está ansiosa, com pressa. E tu quer que ele fique também com pressa. E ele também quer ficar ansioso. Onde já se viu ser um cara calmo? Aqui nessa empresa está todo mundo nervoso. Nós estamos aqui na ponta dos caras, nós somos produtivos. Você já conhece a empresa assim? Né? Tem que estar todo mundo assim. Nós aqui, nós somos produtivos, entendeu? Tem sangue no olho. Né? Bom, eu não acho que isso seja a melhor, né, forma de tomar decisões. Mas a urgência subjetiva é sinônimo de pressa ou de ansiedade. Então, muitas vezes, em muitas empresas, o negócio é esse, né? É passar, pressionar. Por quê? Porque as pessoas não têm técnicas de se autodirigir, elas só são manipuladas umas pelas outras, são reativas. Então, numa empresa dessa, só tem reativos e manipuladores. Não sei o que vai sair daí. Depende das circunstâncias. Porque uma empresa ativa tem missão, papapá. Volta e meia tem que reagir, sim. Volta e meia, bastante reação, mas permanece na sua missão. Então, uma das coisas que a gente usa no dia a dia, que é uma técnica de reflexão, de fato, é, antes de priorizar, porque priorizar é botar 1, 2, 3, né? Qual é a ordem que eu vou fazer as coisas. Então, quando tu está trabalhando numa agenda, eu vou falar sobre isso, acho que vai dar tempo. Mas, bom, qual é a ideia? A ideia da priorização é, antes de ordenar, classificar em 3 categorias. A é aquilo que tem alto valor, né? E tem ameaça de perda iminente. Então é crise, preciso fazer, emergência. Né? Agora, urgente não quer dizer emergência. Urgência pode ser de baixo valor. Vai ter perda? Vai ter perda aqui ou não? Vai, mas é uma perda de baixo valor. A gente aceita perda de baixo valor? Aceita? Me dá 2 pila aí. 5. 5 é pouco, cara. Não vai, ele até mexeu, mas ele está fingindo, ele não vai me dar 5 pila. Porque a gente não aceita perdas, né, de baixo valor. Não aceita. Quer dizer o seguinte: vai ter uma perda, ela é certa, eu vou reagir, geralmente a gente bota o C como A. Esse é o grande erro da gestão de tempo. Tratar as coisas que não tem perda, assim, e não aceitar a perda e botar isso como se fosse uma emergência. Né? E aí o que a gente fica? Sempre na urgência. E o que a gente não faz? O importante que não era urgente. Quando é que a gente vai fazer isso aqui? Quando ele virar crise. E aí a gente vai fazer com qualidade? Não. E a gente faz uma coisa importante sem qualidade. Né? Esse é o grande problema. Baixa qualidade de vida vem disso. A gente faz coisas. Né? Exemplo claro, afeta as mulheres. Quando é que as mulheres estão tendo filhos atualmente? Quando tem risco. Né?
Bom, nem vale a pena falar, mas esse aqui, né, que não é nem importante nem urgente, né, que normalmente as pessoas botam como ser isso aqui. E o ser verdadeiro é que também vai ter perda. Perda possível. Embaixo falando. Eu vou falar aqui sobre o plano, já porque eu comecei a falar e eu vou passar isso aqui. Seguir aqui. Muita gente usa a agenda, pensa que a agenda é uma coisa que tem horário, porque a agenda mais comum no Brasil, o que é a agenda mais comum que vocês conhecem? Uma baratinha que a gente compra, como é que ela é? Tem dia nos horários, certo? Qual é a mensagem subliminar? Gerir o tempo é marcar horários. Priorizar é marcar hora para as coisas. Certo? Então chegou uma coisa, eu marco hora, pronto, reservei aquele horário. Chega outra coisa, não posso, estou ocupado. Não? É uma maneira burocrática e rígida de priorizar, porque o que chega depois não necessariamente é menos importante do que chegou antes. Certo? Mas o grande risco é confundir prazo com hora. Aí você vai, quando é que eu tenho que entregar isso? Tu tem que entregar isso na sexta-feira. Eu boto lá o lembrete na sexta-feira, estou marcando em cima do prazo, estou trabalhando sempre na urgência. Então a ideia é a seguinte: uma coisa é agenda com horários. No Outlook, por exemplo, tu tem o calendário de compromissos com horário e tu tem uma lista de tarefas. São coisas distintas. Né? Qual é a distinção entre um compromisso com horário e uma tarefa? O horário da entrega, está diferente do horário. Não é isso. E se tu encarar assim, tu vai estar marcando as tarefas em cima do horário. O horário não está, a entrega é o evento fatal. O compromisso não é essa diferença. Vamos lá, isso é importante. Isso é uma alocação de tempo, não vai dispor daquele tempo para bom, mas então eu posso fazer isso para minha tarefa. Então eu posso dizer assim, vou alocar isso e pronto. Bom, pode. Posso. E essa é a diferença fundamental entre compromisso e tarefa? Essa é a diferença fundamental? A diferença fundamental entre compromisso e tarefa é a seguinte: tarefa é algo que eu faço sozinho. Compromisso é algo que eu sincronizo a minha vida com a de outros. Por exemplo, preparar essa apresentação era um compromisso ou era uma tarefa? Tem um prazo. Qual é o prazo? O prazo era o compromisso. Ou seja, o compromisso que eu tenho com vocês de estar aqui neste local, neste horário, todos vocês tiverem esse compromisso. Ou seja, agendar é algo que a gente faz com outras pessoas. Coisas que a gente faz com outras pessoas, a gente planeja previamente um horário e um local, seja ele virtual, né? Posso estar no Skype, né? Mas eu tenho que estar lá naquele horário, naquele endereço, naquele horário. Né? Então eu marquei, eu sincronizei a minha vida. Quando eu penso que a tarefa é a mesma coisa, eu vou ocupar o meu tempo com tarefas. E eu vou estar sempre, então, porque como eu tenho muita tarefa, eu estou sempre super ocupado. Na verdade, o que ocupa a gente são compromissos com outras pessoas. O resto do tempo é livre. Para quê? Para que eu faça as minhas tarefas. Em cima do prazo? Não, bem antes do prazo. Eu vou trabalhar nos Bs, bem antes do prazo. Eu vou priorizar as coisas como B. Então eu vou estar trabalhando sempre em B e nunca em A, né? No tempo livre que sobra de acordo com as prioridades. Vou perder alguns Cs? Vou perder alguns Cs. Mas por quê? Porque eu dei prioridade aos Bs. Não deixei eles se transformarem em A. Então, essa simples gestão, mas só que no Brasil, o que acontece? Nós fomos treinados para usar só uma coisa e confundir tudo. E a gente acaba confundindo e não entendendo a diferença entre tarefa e compromisso, e acha que, claro, se eu marcar hora, posso marcar hora para uma tarefa? Posso. Né? Às vezes até devo, mas tem coisas que eu tenho que fazer num determinado horário, embora eu faça sozinho, eu tenho que... Porque quando eu marco hora, o compromisso se torna maior. O compromisso com outros é maior do que o compromisso consigo mesmo, não é verdade?
porque tu não te leva tão a sério. No fundo é isso. É que tu acha que vai reorganizar, né? Não, é que a gente acha que a imagem da gente é mais importante do que a autoimagem. A imagem que a gente projeta retorna pra gente, né, mais forte do que a imagem que tu tem de ti mesmo. Tua autoestima profunda não é tão grande assim, tu depende do que os outros acham de ti. Esse é o problema. Tu e eu. Certo? Somos carentes. Né? Bom, então quais são as formas que a gente sugere de agendamento? Né? Uma forma é ter calendário e agenda diária. Qual é a diferença entre um calendário e uma agenda diária? No Outlook é um clique, mas a diferença é o seguinte: quando tu está marcando um compromisso, é melhor tu ter uma visão semanal ou mensal para poder negociar melhor. Porque se tu estiver marcando, ops, o que eu fiz? Se eu estiver marcando, vou voltar lá, né? Se eu estiver marcando com a visão diária, o cara me liga assim: oi, Jaime, tem um tempo livre? Eu vou olhar no dia, tem, pronto, marca. Resultado, eu vou ocupar todo o meu dia, o que vai sobrar para a tarefa? Nada. E está todo mundo agora, toda hora querendo falar contigo. Quando tu está olhando, tu vai negociar melhor, tu vai espalhar, porque tu sabe que tem que ter tempo livre todos os dias. Para quê? Por que tem que ter tempo livre todos os dias? Para fazer a tarefa. Né? Exatamente. Sejam elas de rotina ou não. Né? Bom, a outra coisa são listas de ações. E aí tem dois tipos de lista, né? Os planos e as listas. O que é plano? Plano, de fato, é uma ferramenta de análise, né? Enquanto que lista é uma lista. Né? Planos de projeto, plano mensal, plano semanal, quer dizer, são planos em que eu vou analisar distintas coisas e colocar assim, várias coisas que eu vou fazer por projeto, né? Ou não precisa ser projeto, pode ser por área de atuação, numa família, para mim mesmo, né? Para a empresa A, na empresa B, ou seja, as diversas áreas de atuação, pode ter planos semanais, mensais. Então, são ferramentas de análise. Outra coisa, são ferramentas de organização, né? A gente chama de lembretes, tá? Essas ali de cima são listas analíticas, ou seja, listas de análise. São listas geralmente estruturadas em mais de uma dimensão. Listas simples, né? São listas diárias ou dependendo, elas só tem ordem. Só tem ordem. É um lembrete, como um lembrete. Só que eles devem ser ordenados. Né? Uma lista de supermercado. O que ela é? Uma lista de coisas que eu tenho que comprar no supermercado. Como é que ela deveria ser ordenada? A lógica seria, se eu conhecesse o supermercado, seria a lógica de percurso. Então, sempre tem uma lógica de... Agora, listas de tarefas diárias, como é que elas deveriam ser ordenadas? Pessoal, pelas prioridades. E como é que eu faço prioridade? Primeira coisa que eu classifico em A, B, C. E daí dentro dos A's eu vou ver o que é uma prioritária, depois os B's, o que é uma prioritária. Se tu usares o nosso método sistematicamente, quando tu começar, tu vai ver o seguinte: tem um monte de A, vive na urgência. Com o tempo, tu vai ter só B. Tá? Faltam 5 minutos ainda, não vou cansar vocês mais. Acho que nós poderíamos agora, eu queria fazer uma observação. Claro. Eu achei muito bacana, uma das coisas que a gente sempre quer para esse grupo aqui, é que as pessoas saiam daqui com algum aprendizado. Isso eu te falei, digo para todos os palestrantes do grupo de gestão. Então, pelo menos alguma coisa, né, a gente sai daqui com algum aprendizado. Acho que hoje a gente teve vários aprendizados e eu gostaria que falasse um pouco do curso, não é combinado, tá? Não é. Mas eu fiquei bem interessado em fazer esse curso, né? Bom, então o que eu faço? O meu compromisso, primeiro, não é um curso, é uma trilha de aprendizado. Né? O curso é uma parte da trilha. Né? O que a gente faz? A gente começa e o prazo fatal não é bem fatal, mas eu tenho o compromisso de entregar, porque as pessoas não vão conseguir desenvolver a parte conceitual, que isso é feito sozinho, uma resposta a uma série. Eu mando um livro
e manda uma série de perguntas sobre o livro. Além disso, tem um outro questionário que é para saber o perfil de problemas e de práticas atuais das pessoas. Isso vai influenciar na criação de um personagem. E o curso, o que ele é? Como é que se desenvolve o curso? O curso é o seguinte: a gente apresenta cada situação, problema, a gente conta a historinha em que é o personagem e o seu apoiador, né? O apoiador tem uma certa... Exatamente o que vai acontecer com as pessoas. Elas vão praticar, elas têm um jeito de praticar, é apresentado o jeito que a gente sugere como melhor, as melhores práticas, né? E aí se discute a razão das melhores práticas, que geralmente são embasadas no livro, e aí as pessoas exercitam, ou individualmente ou em grupos, aquilo. Ou seja, o que a gente chama de ciclo de aprendizagem experiencial. Isso é o curso, né? Mas o antes do curso tem uma parte importante, que é a preparação, né? Então, agora vai começar no dia 28, começa então a parte de preparação para o curso que vai ter. O encontro é no dia 12, que é uma sexta-feira à noite, e dia 13, que é um sábado, de manhã e à tarde. São 9 horas, 3 horas na sexta, 3 horas na manhã e 3 horas na tarde de sábado. Sendo que geralmente no sábado a gente acaba aumentando um pouquinho mais, porque você não tem essa rigidez de terminar no horário. Então vai ser no dia 12 e 13. A inscrição pode ser feita por e-mail. Posso mandar para vocês, se quiserem. Eu acredito que seja uma boa hora da gente fazer uma reflexão, né? Nós temos uma coisa curiosa, nós temos uma missão, visão e os valores lá na empresa. E um dos valores que depois dessa reunião vai ser mudado, né? Vai ser, a gente tem um senso de urgência. A gente fala para o colaborador que está entrando que ele tem que ter senso de urgência. Depois que tu disseste, eu vou mudar isso para senso de importância, né? No livro eu falo isso, né? Há uma coisa de bom na urgência? Porque o que acontece? O que mobiliza mais? O que mobiliza mais é a urgência e não a importância. Na verdade a gente quer dizer, te coloca no lugar do cliente quando ele estiver te ligando. Nós somos uma empresa de infraestrutura, então a gente tem que se colocar, está sem internet, sei lá. Então a gente fala senso de urgência, mas eu acho que a gente tem que mudar isso. Na verdade tem aquela coisa assim, eu dei esse curso na área de emergência de um hospital, né? E aí justamente ali a gente está discutindo exatamente o que é urgência, e aí eles me deram um exemplo claro. Quer dizer, chega dois casos, um cara que está à morte e que não fala, e uma criança sufocando um ataque de pneumonia, que está com dificuldade de respiração, que não vai morrer, mas é acompanhada por uma mãe histérica. Quem é que pressiona mais? Histérica, que eu digo, toda mãe fica histérica vendo o filho sufocando, né? Mas então ela está lá, ela vai pressionar, mas o que a pessoa tem que, o que o cara da urgência tem que fazer, da emergência tem que fazer? Ele tem que dar prioridade ao cara que vai morrer, senão ele vai perder. O negócio dele é salvar vidas, né? Então fica muito claro que aí no atendimento ao cliente, né, tem uma coisa do A, B, C, né, é o seguinte: a gente fazia isso lá na plugin que eu tinha os A, B, C, D. Então o que é o cliente A? O cliente A é aquele que dá bastante receita e que liga pouco para o suporte. Esse cliente é excelente, né? O que é o cliente B? É o cara que dá bastante receita e que demanda muito do suporte da operação, né? Também quer. O que é o cliente C? É o cara que não dá tanta receita, mas que liga, né? Liga pouco, né? Liga pouco, mas demanda, mas não dá tanta receita, mas liga de vez em quando. Não tem tanta demanda. Ou seja, as horas, a gente mensurava isso por horas de atendimento no suporte, né? O que é o cliente D, de desgraçado? Vai para a concorrência, né? É aquele cara que não dá
né, não dá tanta receita e que vive enchendo o saco, e que se eu tivesse senso de urgência e a pressão que ele faz, o cara está lá sempre sendo atendido, entendeu? Então eu tinha que dar esse treinamento para o pessoal para dizer o seguinte: olha, o cara que tu tem que saber quanto que o cara ou seja, isso depende da informação para que ele possa decidir. Ou seja, tu tem que ter uma empresa transparente em que tu dá informação para os teus atendentes de quanto é que dá de receita ao cliente. Mais considerações? À disposição? Bom, então me resta agradecer a oportunidade a vocês, né? E fico à disposição, se quiserem participar da nossa trilha, terei o maior prazer em ajudá-los. Eu vou dizer uma coisa: na trilha, não aqui, eu digo assim: se não fizer diferença positiva, eu devolvo o investimento que a empresa fez, ou, né, se eu não demonstrar que o retorno do investimento se dá em menos de 6 meses, eu devolvo o investimento. Até hoje eu nunca precisei devolver. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Vamos fazer o teu foto aqui. Vamos dar um beijinho. Homem não beija. Meu senso de urgência já. Mas esse é o Brasil, né? Vocês não viram os franceses lá se beijando? É, então. Então tá. Muito obrigado.